criando um personagem mais profundo. Oi, eu sou Guilherme Orbe e vamos acrescentar algumas camadas nos seus personagens para eles ficarem ainda mais interessantes. Personagens mais profundos vão agregar na trama, vai trazer um tempero a mais. E lembrando que não é necessariamente ter personagens profundos que vai fazer sua história ser boa, e nem todos os personagens precisam ser profundos. Até porque se tiver muitos personagens cheios de camadas, pode não dar tempo de explorar tudo, e pode acabar deixando pontas soltas. Eu classifico 3 tipos de profundidade, podemos dizer assim. Temos os personagens rasos, ou seja, sem camadas, sem muito desenvolvimento. Personagens com motivações simples, objetivos diretos. Também temos os personagens mais realistas, que são os personagens que já ensinei a criar aqui em outros vídeos. São aqueles que têm qualidades, defeitos, objetivos, um crescimento na trama, um desenvolvimento ao longo da história. Personagens que possuem uma natureza mais humana, parecem de fato pessoas reais. Como já falei sobre isso em outros vídeos, eu vou deixar no card e na descrição. E vou explorar outros elementos quando me referir a personagens mais profundos. Então vai ser um passo além da boa construção e desenvolvimento de personagens. E esses personagens mais profundos, que seria o terceiro tipo nessa minha definição, podem ter motivações mais complexas, ter objetivos talvez não tão claros, personalidade mais atípica. Também pode não deixar claro que lado eles estão. Tem questões psicológicas mais elaboradas, problemas psicológicos ou uma forma diferente de pensar, por ser uma pessoa quebrada, cheia de dores, questões mal resolvidas, traumas, pode ter uma carga dramática mais pesada ou não. E isso não quer dizer que personagens rasos são necessariamente ruins. Eles podem ser muito carismáticos, ótimos personagens secundários, agregar bastante na trama. Eles podem ser bem interessantes também. Mas como construir personagens mais profundos? Existem várias possibilidades e vou abordar aqui as que acredito serem as principais na hora dessa construção. Primeiro temos as motivações complexas. O que seriam essas motivações? Basicamente, eles tomam ações que talvez sejam questionáveis ou que a princípio pareçam estranhas. Não revela o que realmente pensa ou onde quer chegar. Suas ações não sendo simples e diretas, acaba sendo necessário refletir para entender o porquê ele pode ter tomado determinada ação. Às vezes porque o roteiro não revelou todas as informações para isso ainda, ou porque de fato uma situação mais complexa. E isso é perigoso de fazer. Caso você queira criar um protagonista que tenha essas motivações mais complexas, sabe que muita gente pode não gostar de suas ações, por não concordar com elas, porque essa complexidade pode gerar interpretações diferentes, e as pessoas podem não se identificar com isso, e se afastarem do personagem ou considerarem ele um vilão. Isso aconteceu com Eren de Attack on Titan. Talvez tenha alguns spoilers do anime aqui, mas não vou entrar em detalhes, já aviso para não ter problemas. E mesmo que não tenha assistido, acredito que vai dar para entender aonde quero chegar. O Eren é o protagonista da história, e em um determinado momento ele toma decisões mais questionáveis, podemos dizer assim. Existe uma divisão entre o público sobre ele estar certo nas suas atitudes ou não. E daqui a pouco vamos falar sobre coerência nas ações. Mas de fato foi uma decisão difícil e mudou todo o andamento da história. Dentro do contexto da trama, você pode refletir se a atitude foi certa ou não, o que ele poderia fazer de diferente dentro das possibilidades. E se é de fato uma decisão que pessoas tomariam nessas circunstâncias. Dentro de toda a construção do anime, tudo o que ele passou, todo o ódio que ele alimentou, as mentiras, o medo e desprezo dos outros países, todas as injustiças que foram feitas com pessoas que não são as reais culpadas das coisas que aconteceram antes. Um povo sofreu uma rejeição pesada sem saber o motivo até boa parte da história. Ele perdeu a mãe de forma terrível, pessoas queriam exterminar seu povo de forma horrível, e seria horrível de qualquer outra forma, entre outros detalhes. Dentro desse contexto, ele tem a oportunidade de revidar. Ele poderia resolver de forma pacífica, ou fazer o que fez. Concordando ou não com suas atitudes, não é algo simples. Eu reagiria de outra forma. Outras pessoas com certeza fariam de forma diferente dele e de mim. Cada um reagiria a essa situação de forma diferente. Entende que é algo complexo e suas motivações não ficam claras até bem perto do final. Eu li o mangá e estou no time dos que não ficaram muito satisfeitos com o final, mas não vou falar sobre ele aqui. Eu discordo das ações do Eren, mas entendo o que levou ele a tomar essas decisões. E aqui entra a parte que falei que você precisa ter cuidado caso queira criar protagonista com essa motivação mais complexas. Ele vai tomar decisões questionáveis em muitos momentos, e muitos leitores podem achar que foi uma decisão ruim, que seguiu um péssimo caminho, porque cada um vai ter uma percepção diferente dessa situação que envolve uma reflexão maior para entender o real motivo. E isso também serve para vilões. Ele pode tomar decisões por diversos motivos, pode revelar no final que tudo foi por uma boa causa, ou algo do tipo. Você precisa entender que essas motivações mais complexas vai abrir discussões, e se não parecer coerente pode ser um problema. E aqui chegamos a um ponto fundamental dessa criação de personagens complexos: ações coerentes em sua construção. No seu desenvolvimento precisa ter as indicações que ele seria capaz de tomar determinadas atitudes. Não faria sentido um personagem que vem de uma família unida, personalidade pacífica,
mais caridoso, tomou uma decisão de dizimar todos os povos igual um certo personagem. Na minha opinião, faz sentido para o Eren tomar essa decisão, mas não faria sentido ao Armin tomar essa decisão. Não seria coerente com o tipo de personalidade dele e toda a sua construção na trama. E aqui fica uma observação. Quando há acontecimentos complexos com decisões que abrem margem para muitas reflexões, a reação dos outros personagens diante desse acontecimento também vai ajudar a dar camadas a eles. No caso de Attack on Titan, o personagem complexo é o Eren, e por consequência de suas atitudes, os outros personagens ganham camadas mostrando que concordam ou não com essas atitudes, e assim vão argumentar e mostrar um pouco mais sobre quem na verdade são. E isso é muito bom que aconteça nesses tipos de histórias. Por isso eu reforço que não precisa criar muitos personagens complexos. O principal é colocar as situações complexas e deixar os personagens expressarem suas reflexões. Uma decisão, uma atitude vai levar a outra, e vai cada vez mais ampliando os argumentos sobre os motivos de determinada atitude. Então construa na sua trama situações que essas ações complexas sejam necessárias. Mas isso não é tudo que pode deixar um personagem profundo. Mesmo sem tomar atitudes complexas, ele pode ser profundo. E uma forma de fazer isso é dando a eles qualidades e defeitos mais elaborados. Dentro da sua construção, pode dar a eles motivos para serem do jeito que são. Pode ser com traumas, por causa de injustiças que sofreu, ou por motivos positivos, como por exemplo uma criação amorosa que recebeu de algum familiar. E por causa disso, mesmo com tudo de ruim que acontece, ele pode querer fazer o bem, porque um dia sua avó ensinou o que é de fato o amor. Pode ser por um sacrifício de alguém, uma perda dolorosa. Isso vai dar camadas e justificar suas atitudes, suas falas. E para isso você precisa desenvolver esses personagens, mergulhar no seu interior. Você precisa fazer ele sentir emoções profundas para revelar o que realmente sente. Precisa acontecer coisas mais dramáticas, seu caráter precisa ser posto à prova. Precisa ter camadas. Essas camadas são as coisas que estão além de suas atitudes. Elas justificam suas reações. Muitas vezes tomam atitude por impulso, por causa de tudo que vivenciou na vida, ou até mesmo por causa de seus ideais, visão de mundo. E tudo isso precisa ser desenvolvido em algum momento na trama para que seja coerente suas atitudes. Não precisa ser um desenvolvimento longo e detalhado, mas precisa mostrar, dar dicas de quem de fato ele é. Isso pode ser feito através de situações, emoções que ele passa ao longo da trama. Em outro vídeo aqui no canal eu já comentei que bons personagens são aqueles que em seu desenvolvimento passam por situações diferentes e sentem emoções diferentes. Ele fica feliz, depois acontece alguma coisa que deixa ele triste, depois pode ficar empolgado, e por aí vai. E se você quer fazer isso em personagens mais profundos, você pode fazer ele sentir essas emoções e dar referências dos motivos dele ficar triste com algo que poderia ser considerado bom. Um exemplo só. Algo na sua vida deixa ele receoso quando alguém oferece um carro para ele. Pode ser porque ele perdeu sua família em um acidente de carro, talvez por culpa dele, ou ele achar isso. E você não precisa dizer isso com todas as letras. Ele poderia, a princípio, recusar e não explicar o porquê. E só depois ele revelar o real motivo. Existem possibilidades infinitas para você aprofundar seus personagens, e o principal é dar a eles camadas, motivações complexas, traços de personalidade que são consequências de algo na sua história. Aqui no canal tem uma playlist sobre criação de personagem, vou deixar nos cards caso você queira mais informações sobre o assunto. E acompanhe aqui no canal a nossa história interativa, capítulo todas as segundas a 1h da tarde, na aba comunidade. No final de cada capítulo, a decisão de qual caminho seguir é decidido por votação. O projeto já está em andamento, mas dá tempo de você acompanhar e ajudar a decidir os próximos passos. Comente o que achou do vídeo e se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos sobre dicas de escrita. Até a próxima!